Sócrates nasceu em Atenas no ano 470 a.C., em tempos de glória democrática. Filho de um escultor e de uma parteira, foi soldado, escultor, senador e, a partir da maturidade, filósofo. Alegando que desde criança ouvia a voz de Deus instigando-o ao ofício da filosofia, Sócrates passou a perambular pelas ruas de Atenas, feito um pregador laico, na missão de ajudar as pessoas a descobrir nelas mesmas o conhecimento que as conduziria à virtude. Sem cobrar dinheiro algum, aberto a quem quisesse ouvi-lo, ricos ou pobres. A pergunta essencial de Sócrates era: o que é a essência do homem? E ele respondia: o homem é a sua alma. Alma como razão, o eu consciente, a consciência intelectual e moral, o que distingue o ser humano de todos os outros seres da natureza. Sócrates e os filósofos sofistas abandonaram a preocupação dos filósofos pré-socráticos em explicar a natureza e se concentraram na problemática do homem. No entanto, contrário aos sofistas, Sócrates se opunha ao relativismo dos seus valores. Os sofistas formavam um grupo à parte de uma espécie de retóricos de aluguel. Valendo-se da arte da argumentação, eles relativizavam a ética e a moral, defendendo o que e a quem quer que fosse, desde que bem remunerados. A eles, Platão chamou de impostores e malabaristas de argumentos. Sócrates não deixou nenhum escrito, e tudo o que se sabe de suas ideias está nos textos militares de Xenofonte, nos textos cômicos de Aristófanes e principalmente nos textos filosóficos de Platão, o seu melhor discípulo. Platão o transformou em protagonista em O Banquete, Apologia de Sócrates, Alcebiades I, Teeteto, Fédon e a República, entre outros. Sócrates acreditava que todos já nascem com conhecimento e que cabia ao mestre realizar o parto desse conhecimento. Ele entendia que só o conhecimento que vem da alma é capaz de revelar o verdadeiro discernimento do que é justo, bom e certo. Para partejar esse conhecimento, Sócrates aplicava um método dialógico que ele chamou de maiêutica, termo do latim obstetriciaorum, funções da parteira, em clara referência à sua mãe. Ele dizia que assim como sua mãe ajudava a trazer à luz a vida, o filósofo ajuda a trazer à luz a verdade. Basta usar a razão. No começo do diálogo, Sócrates se posicionava como se não soubesse de nada do assunto e dava início ao colóquio com uma pergunta ao seu ouvinte, que a respondia com seu próprio jeito de pensar. O mestre, então, fazia de conta que aceitava o seu ponto de vista. Porém, com um senso de humor que desorientava o interlocutor, a chamada ironia socrática, ele contra-argumentava e buscava convencer o ouvinte da esterilidade e contradições de suas reflexões, levando-o a admitir o seu equívoco e o seu desconhecimento. As perguntas feitas por Sócrates são próprias da chamada dialética socrática, isto é, do exercício de contrapor argumentos contrários. Basicamente, o método dialético apresenta 3 elementos: a tese, a antítese e a síntese. A tese é uma afirmação. A antítese é uma oposição a essa afirmação. Como a própria palavra diz, antitese. E no embate entre tese e antítese surge então o terceiro elemento, a síntese, que é o resultado do raciocínio. Prevalência do intelecto sobre a opinião. O propósito desse rol de perguntas vinha da crença de Sócrates de que só existe uma maneira de conhecer a verdade: conhecendo-se a si mesmo. É famosa a sua frase, conhece-te a ti mesmo, inspirada na inscrição no oráculo de Delfos, centro sagrado de consultas aos deuses gregos. Para Sócrates, só quem conhece a si mesmo é que sabe que não sabe. A grande virtude, segundo ele, é saber que não sabe. Só sei que nada sei, ele afirmava. Quanto mais sabe que não sabe, mais sábio é um homem. E os que pensam que sabem e não sabem que não sabem, seriam, na sua concepção, os mais tolos. No texto Apologia de Sócrates, Sócrates relata que a pitonisa do oráculo de Delfos teria afirmado ao historiador e seu discípulo Xenofonte que o homem mais sábio de todos era ele, Sócrates. Logo eu, que justamente o que sei é que nada sei, um sábio? Então, Sócrates teria ido procurar políticos, poetas e artífices para provar que eles sim, por seus privilegiados ofícios, certamente seriam mais sábios que ele. Porém,
Decepcionado com sua arrogância e soberba, Sócrates confessou finalmente entender o que significava ser sábio para Delfos. Sábio é o homem capaz de perceber seus limites e imperfeições, compreender as ilusões das aparências, a efemeridade das paixões e, com a razão, controlar-se. Só assim saberá depurar seu coração e sua alma e agir com justiça e retidão. A crítica àquelas 3 categorias de cidadãos pesquisados por Sócrates resultou em ódio e vingança dos seus desafetos, culminando em sua condenação à morte por envenenamento por cicuta, promulgada por um tribunal. Seus acusadores foram Meleto pelos poetas, Anito pelos artífices e Licon pelos políticos. Eles acusavam Sócrates de 2 crimes: corromper os jovens com suas ideias subversivas e negar a existência dos deuses atenienses. Recusando-se a abrir mão de suas ideias, que o libertariam da condenação abrandada para exílio, Sócrates enfrentou a morte aos 71 anos como um ato de coerência e dignidade. No dia de sua execução, narrado na Apologia de Sócrates, o mestre reuniu os amigos e discípulos e, antes de beber o cálice fatal, despediu-se. Se de fato é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente, porquanto todo o tempo se resume a uma única noite. Se, ao contrário, a morte é como uma passagem deste para outro lugar e que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Mas já é hora de irmos. Eu para a morte e vós para viverdes. Quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. Corria o século 400 a.C. Na Grécia, o jovem ateniense Aristócles era forte, atlético e praticante de ginástica olímpica. Daí o seu apelido de Platão, do grego largo, amplo. Dizem que inventado por seu treinador Ariston de Argos. Filho de tradicional família de políticos, descendente do poeta e legislador Solon e de Cadmus, o último rei de Atenas, Aristócles, o Platão, viveu a fase áurea da democracia ateniense. Recebeu esmerada educação com vistas à prática política. Porém, as alternâncias de facções no poder o fizeram prudentemente manter-se à distância de cargos públicos, enquanto formulava, entre outras coisas, a sua teoria do governante filósofo. Teoria que por 3 vezes ao longo da sua vida ele tentou, sem sucesso, persuadir os soberanos de Siracusa a colocar em prática, até ser preso e vendido como escravo em Engina, resgatado na última hora por amigos. Além de também se dedicar à pintura e à poesia, Platão escreveu textos corais e tragédias para teatro, hoje perdidos, só abandonando a dramaturgia aos 20 anos, quando se tornou o mais dedicado discípulo de Sócrates, na época com idade de 60 anos. 2 décadas mais tarde, Platão fundou a sua própria academia, nos arredores de Atenas, inspirada nas chamadas comunidades pitagóricas. Considerada por muitos a primeira universidade, a Academia de Platão ensinava filosofia e matemática, inclusive para as mulheres, um avanço para a época, e abrigou como professor durante 20 anos o filósofo Aristóteles. Do talento literário para as artes cênicas, provavelmente originou-se o seu gosto pelo diálogo, formato que definiu o seu legado de mais de 35 escritos filosóficos. Na maioria deles, seu mestre Sócrates aparece como protagonista, debatendo diferentes temas com diferentes interlocutores, cujos nomes dão título aos diálogos. No diálogo Teeteto, por exemplo, o interlocutor de Sócrates é um jovem matemático de nome Teeteto, com quem o mestre discute a definição de ciência, a distinção entre opinião e conhecimento e o papel da percepção sensível na aquisição do saber. Os diálogos de Platão são divididos em 3 fases. A primeira representa a filosofia de Sócrates, mais dedicados à virtude e à ciência. Na segunda e terceira fase, ainda que Sócrates continue como protagonista, acredita-se que ali estão as próprias ideias de Platão. E finalmente, nos chamados Diálogos da Velhice de Platão, entre 361 e 347 a.C., percebe-se outra influência, a de Aristóteles. Os 2 trabalhos mais importantes de Platão são a sua teoria política e a teoria das ideias ou das formas,
que ele desenvolveu em vários diálogos. Na sua teoria política, Platão concebe uma polis, uma cidade ideal, de vida fraterna e justa. Nela existem apenas 3 categorias de cidadãos. Cada um desempenha uma única tarefa, aquela para a qual é melhor dotado por natureza. A educação, em grego paideia, seria o meio de selecionar as aptidões de cada um, conforme a tendência do cidadão. Se sua alma tivesse apetite e sua virtude fosse a temperança, seria trabalhador. Para a alma com coragem e valor, guardião. E para com razão e sabedoria, governante e filósofo, estágio máximo que o cidadão só atingiria após muitos anos de estudo. Os casamentos seriam coletivos, sem casais fixos, apenas para a reprodução. E as crianças, filhos da comunidade, criadas pelo Estado. As mulheres não sofreriam discriminação, nem haveria qualquer diferença entre os sexos, inclusive para o serviço militar. O interesse maior seria sempre o da comunidade. Já a teoria das ideias, ou teoria das formas, de Platão, é apresentada através de uma alegoria ou mito no diálogo A República. O famoso mito da caverna é uma metáfora sobre a ilusão do mundo sensível, isto é, aquele apreendido pelos sentidos, em contraposição ao mundo inteligível, o aprendido pelo intelecto. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados, não podem mexer-se, nem ver senão o que está diante deles. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina, por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada e um pequeno muro, por onde homens transportam objetos de toda espécie. Se os da caverna pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que tomariam por objetos reais as sombras que veriam daqueles homens e objetos? Tais homens não atribuirão realidade, senão as sombras? Sócrates conta ainda que certo dia, um desses prisioneiros foge da caverna, quase cegando com o sol lá fora. Aos poucos, porém, ele se acostuma e acaba extasiado com a verdadeira forma das coisas, das quais antes só enxergava as sombras. No final, o fugitivo volta à caverna para contar sua descoberta aos outros, mas ninguém lhe dá crédito. Para Platão, o mundo que nos cerca é a caverna. A luz do fogo que a ilumina e projeta sombras é a ilusão propiciada pelos sentidos. O prisioneiro fugitivo é o filósofo. E a subida à região superior é a ascensão da alma ao mundo inteligível, ao sol do conhecimento. Platão acredita que tudo o que existe no mundo sensível, de pessoas a animais, de conceitos abstratos, como por exemplo o bom, o belo, a vagalumes, tudo mesmo existe antes em um mundo inteligível, ideal, onde fica a sua ideia perfeita correspondente. Para ele, o mundo dos sentidos é uma imitação imperfeita, ou simulacro, mutável e efêmero do mundo das ideias. Ah, o mundo das ideias. Lá, onde a alma já andou antes de fazer parte do corpo. Esse sim é perfeito, imutável, eterno e universal. Assim, a ideia de cavalo, por exemplo, é perfeita e nunca muda. Seja um baio, um crioulo, um puro sangue, um percheron, um andaluz, um manga larga ou um pangaré. Platão morreu aos 81 anos na academia. E em sua lápide ficou registrado: aqui jaz o divino Aristóteles, que em prudência e justiça soube exceder a todos os mortais. Se a sabedoria eleva alguém às alturas, este as conseguiu. Diferente de Sócrates e Platão, o filósofo Aristóteles não nasceu em Atenas,
mas em Estagira, na Macedônia, e morreu aos 62 anos. Conhecido como Estagirita, era filho de Nicômaco, médico e amigo do rei Aminta II da Macedônia, e beneficiou-se dessa amizade paterna, escolhido mais tarde tutor do neto de Amintas, filho de Felipe, Alexandre Magno. Aos 18 anos, Aristóteles mudou-se para Atenas, atraído pela Academia de Platão, onde foi brilhante aluno e professor de retórica por 2 décadas até a morte de seu mestre. Em 335 a.C., seu discípulo Alexandre subiu ao trono e Aristóteles voltou a Atenas para fundar a sua própria escola, o Liceu, também chamado de Escola Peripatética ou Peripatos. Peripatos designava os jardins do Liceu, onde Aristóteles ministrava suas aulas enquanto caminhava com seus alunos denominados peripatéticos, isto é, os que passeiam. A Academia de Platão estimulava o ensino da matemática. O Liceu de Aristóteles focava as ciências naturais, oferecendo aos alunos, inclusive, um museu com acervo de fauna e flora das longínquas regiões conquistadas por Alexandre. O Liceu contava ainda com uma das maiores bibliotecas do seu tempo, paradigma da célebre Biblioteca da Alexandria. Criador de uma linguagem técnica ainda contemporânea, Aristóteles foi o grande sistematizador, categorizando, classificando, ordenando os conhecimentos de biologia, zoologia, física, história natural, poética, psicologia, a ética, teoria política, estética e metafísica. Aristóteles escreveu 120 obras, das quais sobreviveram 40, com destaque para 7. A metafísica, princípios básicos de sua doutrina filosófica; a ética, Nicômaco, sua concepção de moralidade e da virtude da moderação; o órganon, do grego instrumento, sobre lógica, 6 volumes, entre outras coisas, abordando as categorias e os silogismos com suas duplas premissas; a física, sua concepção de mundo e de como é possível conhecê-lo através das causas dos fenômenos; a poética, fundamentos da estética e o conceito de catarse, purificação via descarga emocional provocada pela tragédia dramatúrgica; a retórica, segundo ele, a outra face da dialética; e, finalmente, a política, organização social para a felicidade, uma vida de prazeres, mais uma vida de honra, mais uma vida de filosofia. Aristóteles foi um crítico da teoria das ideias. Ele não acreditava no mundo de ideias à parte, com as formas ideais das coisas, nem que o que se via no mundo real fosse cópia imperfeita ou simulacro de um mundo das ideias. Para ele, as ideias das coisas estavam justamente dentro das coisas, nas suas próprias características. Ao contrário de Platão, ele entendia que a ideia cavalo, por exemplo, era um conceito criado pelos homens. Criado, aliás, depois da experiência de observar um bom número de cavalos, e não antes. Diferente de seu mestre, Aristóteles considerava os 5 sentidos preciosas fontes de informação para os homens e animais. A diferença é que os humanos raciocinam, isto é, usam as informações captadas pelos sentidos para inferir, generalizar e, principalmente, para comunicar suas descobertas aos outros. Graças à linguagem, muito importante para Aristóteles, pois permite transmitir o conhecimento de geração a geração. Quando alguém diz, por exemplo, a parede da sala de aula é branca, só essa descrição da característica do objeto já revela 2 habilidades. Uma, da percepção visual, outra, da percepção mental. Revela, na mesma parede, o igual e o diferente. Parede indica que eu conheço outras paredes, por isso sei que esta é uma delas. Branca indica que existem outras cores de parede. Por isso digo, esta parede, a da sala de aula, é branca e não azul. Com seu espírito de bibliotecário da natureza, Aristóteles constatou que todos os seres do mundo têm semelhanças entre si, que a natureza apresenta padrões e que dentro desses padrões há uma hierarquia dos seres. Ele descobriu que tudo que existe se classifica em vivo, animado, e em não vivo, inanimado. Os vivos se dividem em animais e vegetais, e os animais, por sua vez, em racionais e irracionais, etc, etc. Graças à determinação das propriedades em comum a grupos de seres, pode-se conhecer, segundo Aristóteles, a essência dos seres, e distinguir o que é essencial, isto é, o que não muda nunca, como racionalidade, por exemplo, do que é acidental, isto é, pode mudar, que não afeta a essência. Cabelo cacheado, por exemplo,
acidental. Esta metodologia aristotélica de agrupar por semelhanças e diferenças serve até hoje de base para a produção do conhecimento, especialmente nas ciências naturais. Aristóteles entendia que todas as coisas da natureza têm a possibilidade de concretizar determinada forma, que a substância das coisas se esforça por concretizar uma possibilidade, o potencial que lhe é inerente. Assim, para o filósofo, toda mudança na natureza é uma transformação da matéria de potencial para real. Por exemplo, o ovo e a galinha. Um ovo de galinha tem o potencial de virar uma galinha e jamais será um ganso. Não é inerente ao ovo de galinha vir a ser um ganso. Dessa forma, na metafísica de Aristóteles, tudo é movido por uma força que efetiva a potencialidade dos seres. Tudo é movido pelo motor primeiro, que é imóvel.